Bom dia, meus queridos, né? Sejam bem-vindos ao novo ano letivo. A gente está iniciando, né? Da mesma forma do ano passado, nas suas aulas remotas. Mas eu quero desejar uma boa-vinda, um bom ano de estudo, uma boa convivência, né? Uma boa experiência, já que já não é mais a primeira vez, já estamos familiarizados, né? Eu sou a professora Lindemar, vou estar com vocês durante esse ano, se Deus quiser, a turma do 5º ano. Eu estou aqui com o painel com os nomes de vocês, né? E eu queria frisar bem a questão de algumas características que eu percebi ao ler o nome de vocês, né? Algumas letras, como a letra G, eu trago gratidão, a letra A eu trago a palavra amor, a palavra C de carinho, né? São palavras que a gente vai estar na nossa convivência diária, uma troca de amizade, uma troca de aprendizado. Eu sei que é um momento difícil, né, que a gente está vivendo, mas é compreensível, é melhor do que não estar tendo esse encontro. Nós vamos estar num grupo, mas qualquer dúvida pode conversar comigo. A gente está gravando, vou estar gravando aula, vou estar passando atividades, vou passar texto reflexivo, vou estar falando com vocês por telefone. Nós vamos também baixar o aplicativo o Meet, para que a gente possa estar tendo aula diretamente, né, e ter uma convivência melhor possível, sempre com o objetivo de uma melhor aprendizagem, mesmo sabendo que é a distância, mas é uma distância próxima, né? Vamos estar junto pela mídia. Eu vou tentar o máximo possível de ser mais clara, objetiva, para que tenha o melhor aprendizado. Então, tem algumas palavras no painel que eu quero apresentar para vocês, né? Que como a gente vai passar o ano juntos, algumas palavras vai trazer referência para o nosso dia a dia, né? Como nós temos aqui as palavras mágicas. Por que elas são mágicas? Porque elas trazem sabedoria, conhecimento, amizade, carinho, né? Então, nós temos aqui a palavra desculpa, com licença, me empreste, obrigado e por favor. Esse empreste, a gente sabe que não é o momento de estar junto pegando material um do outro, mas você pode pegar algo emprestado do colega virtualmente, né? Se por um acaso você não teve como assistir a aula, já pode falar com o colega, né? No grupo ou no privado, para que a gente possa ter uma melhor interação, uma melhor convivência, uma melhor aprendizado. Nós vamos estar trabalhando com nossos livros didáticos, né? Que a escola ainda vai marcar o dia de vocês virem receber, e a tia vai estar apresentando, né? Quando vocês receberem o material, a tia vai apresentar para vocês livro por livro e dar as orientações. Além das videoaulas que a tia vai gravar, a tia também vai dar as orientações do livro, de alguns cadernos extras que vocês possam receber durante o ano, alguns aportivos. Mas o que é importante agora é vocês estarem atentos aos dias de aula, que eu vou ficar com a disciplina de português, né, de língua portuguesa, matemática, ciências, artes e educação física. A disciplina de educação física, a gente vai estar orientando as atividades, mesmo práticas, que você possa realizar em casa com seus irmãos ou numa brincadeira, além da parte teórica, que é o conhecimento científico sobre o assunto, né? E as outras disciplinas, vocês vão ter o livro, é consumível, pode responder do próprio livro. Então, tudo isso nós vamos estar trabalhando durante esse ano. É um prazer muito grande, né, estar com vocês. É muito bom começar o nosso ano letivo. Eu não os conheço pessoalmente, mas com certeza vamos voltar logo, né? Essa fase vai passar, vamos retornar para a gente possa estar junto em sala de aula, ok? Um cheiro e um abraço a cada um de vocês. Beijo.